quando eu nasço, eu venho ao mundo com um cérebro altamente receptivo às informações externas, né? É uma esponja mesmo. Quando a gente fala assim que as crianças são esponjas, é praticamente isso. É real. Estamos muito aptos para receber essa informação. Quanto mais informação eu tenho sobre o meio no qual estou inserido, maiores as chances de sobrevivência. Então, o meu cérebro registra essas experiências, e aí, como eu, entre aspas, sobrevivi, aí o meu cérebro entende que, bom, então esse deve ser o caminho de maiores chances de sobrevivência para o meu caso, vou continuar fazendo isso também com a minha prole. Mas, na verdade, vai bem contra a nossa natureza educar assim. A gente não prospera na dor, a gente prospera no amor, na verdade. Mais amor, mais amorosidade, mais acolhimento, mais respeito na infância, maiores as chances de eu ter mais saúde em todas as áreas da minha vida. A ciência é muito clara quanto a isso. Então, Uhum. agora, né, Fernando, você e eu e as pessoas, enfim, que estão envolvidas com a educação positiva, estão tentando nadar contra a corrente, criar novas conexões neurológicas no nosso cérebro, porque o registro que temos é um, mas o que queremos praticar é outra coisa. E isso demanda muito esforço da nossa Uhum. parte. Agora fica a pergunta, né, Maia? Alguém ensinou essa maneira de, entre aspas, errada de educar, essa maneira com raiva? De onde veio aí? Ou isso é próprio do ser humano? Como que a gente foi educado, né? Ou os nossos antepassados foram educados a exercer a educação para a criança dessa maneira? Vamos lá. Se nós olharmos para a nossa espécie, em termos da evolução da nossa espécie, né, lá do comecinho até onde nós chegamos agora, até pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, a gente vivia em bandos, né? Então a Uhum. criança não era cuidada somente por uma pessoa, era cuidada por várias pessoas. Existia uma comunidade ali em prol da sobrevivência da prole. E hoje você com certeza já percebeu que os valores mudaram bastante, né? Na verdade, Uhum. agora a sociedade não é mais centrada na infância e na família, ela é centrada no performar, trabalhar, trabalhar, Total. trabalhar. Então, tudo gira em torno disso. Uhum. Existem alguns registros quanto a essa educação mais violenta mesmo, que remontam ao século XVIII, ao século XIX. Eu tenho um livro, inclusive, ele está aqui, mas eu agora não estou achando. Se chama Pedagogia Nebulosa. Tá. Ele é um livro de coletâneas de registros pedagógicos. Eu coloco aspas aqui porque não tem nada de Já pedagógico. até imagino. De como era feita a educação, enfim, nessa época. Não tem muito registro assim quanto a isso de antes, a não ser, por exemplo, quadros onde nós vemos as crianças vestindo roupa de adulto, onde, Hum, onde basicamente a criança era retratada como um mini adulto, não era vista tá. como um membro de uma categoria específica em si, ficava tudo misturado, certo? Entendi. Tá. Então, em algum momento, a gente não vai conseguir definir exatamente qual foi essa época, os valores de antigamente, que eram estar em bando, cuidar um do outro, mudaram, e Uhum. agora, né, no século XVIII, século XIX, nós temos esses registros de como a educação se tornou, uma educação na qual existe uma hierarquia de poder, no qual os pais têm domínio absoluto sobre a criança, que eles são inquestionáveis. Isso está muito conectado também com os fundamentos religiosos daquela época. Então, para Uhum. você ter ideia, uma criança que fazia birra era considerada uma criança endemoniada, né? Hoje em Meu dia, Deus. embora a gente saiba que uma criança que está fazendo uma birra não está possuída, Não, a já tô gente imaginando, Maia. Só pra usar um exemplo, tô imaginando aquela criança que se joga no shopping, no chão. Chama total. o padre que ela tá indo. Não, mas isso acontecia, só que assim, veja Que bem, Fernando, coisa. hoje nós sabemos que isso não é mais o caso, mas a gente ainda olha como se fosse um mau É. comportamento. Uhum. Mal, origem má, que não tem Uhum. nada de mal, tem tudo a ver com falta de maturidade, com desenvolvimento neurológico, e a ciência tem, assim, deixado cada vez mais claro que a birra é um comportamento natural e esperado na, Uhum. na infância. Então, assim, esses registros mais antigos nos mostram com muita clareza, né, que essa violência vem muito desse impor da educação dos pais para com seus filhos, porque
a meta era conseguir um lugar no céu. Então, qualquer coisa era permitida para que essa criança fosse sóbria, quietinha, comportadinha, limpinha e por aí em diante, né? E hoje em dia a gente está tentando desconstruir isso. Se a gente for pensar bem, não é tanto tempo atrás, né? É bem recente, na verdade, essa vertente predominante. E até hoje a gente vê os resquícios disso acontecendo na nossa sociedade.